com vocês? Sou a professora Lídia Gouveia, sou professora da Rede Municipal de Educação de Palmas, trabalho na ETI Caroline Campelo e nós trabalhamos o componente curricular de História. A gente também trabalha o componente curricular de Matemática, mas essa aulinha agora vai ser de História. Essa é a nossa 10ª aula. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante na vida das crianças, que são os direitos das crianças. Essa aula, a aula 10 e a aula 11, ela é continuação uma aula da outra. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o direito das crianças, mas nós também vamos falar na aula 11 sobre os deveres das crianças, porque não é só de direitos que nós também temos que ter deveres. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o direito das crianças. E para começar, eu vou ler um livro para vocês, uma história para vocês que chama O Direito das Crianças segundo Ruth Rocha. Vamos lá? Vou começar a leitura. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, tem que ter lar, tem que ter saúde, não pode ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem é questão de concordar. Os direitos das crianças todos temos que respeitar. Direitos de perguntar, de ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. Criança tem direito até de ser diferente, de ser bem aceita, seja sadia ou doente, ter direito à atenção, direito de não ter medo, direito de a livro e a pão, direito de ter brinquedo. Mas criança também tem direito de sorrir, de correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, um filme de robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, também poder dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinhas, petecas, uma corda de pular, um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouco à toa, contar as estrelas do céu, ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom cachorro quente, festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão, livros com muita figura, fazer viagens de trem, um pouquinho de aventura, alguém que queira o bem, festinha de São João, fogueira com bombinha, pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinha, andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, sentir o cheiro do mar, pisar descalço no barro, comer frutas no pomar, ver a casa do João de Barro, noite de muito luar, ter tempo para fazer nada. Quem penteia os cabelos, ficar um pouco calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um banho quentinho tomar, sensações de bem-estar, de preferência um colinho, uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora não seja rei, decreto neste país que toda criança tenha o direito de ser feliz. Esta é a história do direito das crianças segundo Ruth Rocha.
Olha só que interessante que nós podemos analisar nessa história, né? Quais são os direitos que ela fala que essas crianças vão ter, né? Até quando vão os direitos? Os direitos de quê? De ter uma família, de ter uma cama, de ter uma escola, de brincar, de estudar, de ser feliz, de ser amada, né? Então, são muitos direitos. Mas como que esses direitos foram adquiridos, professora? Mas eu sou amado pela minha família, professora, mas que em casa minha mãe manda eu fazer umas coisas. Será que isso está certo? Nós vamos já saber. Porque foi criado há mais de 30 anos uma coisa chamada ECA. ECA não é meleca que a gente tira do nariz, que a gente fala ECA, não. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, professora? É aonde está escrito, onde foi feito leis para que as crianças tenham direitos assegurados, que aquilo ali vai ser respeitado. Por exemplo, a criança, ela tem o direito de não trabalhar. Por quê? Porque o trabalho não foi feito para a criança. Mas lembra que eu falei que essa aula é uma aula de 2, então a aula 10 e a aula 11, elas são complementares. Então você tem que primeiro assistir a 10, para depois a 11 você vai entender tudo sobre os direitos e deveres da criança e sobre o abandono e o trabalho infantil. Nessa aula nós vamos falar basicamente sobre o direito da criança. O ECA vem assegurar os direitos da criança e também os deveres da criança. Mas hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre os direitos das crianças. Como assim, professora? Quer dizer que eu tenho direito? Vou mostrar esses direitos para minha mãe e a partir de hoje eu quero esses direitos todos. Ótimo, você tem esse direito sim de mostrar, de cobrar, de ir atrás, de procurar ajuda se o seu direito não está sendo respeitado, mas você precisa entender quais são esses direitos. Para isso, nós vamos começar. Vou falar hoje sobre 10 direitos básicos e universais para toda criança. Direito número 1. A criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, cor, ou religião ou nacionalidade. Então, não importa aonde você nasceu, não importa com quem você mora, não importa a sua religião, você tem o direito de ser respeitado. Não importa a cor da sua pele e do seu cabelo, você tem direito a ser respeitado. Vou colocar aqui, ó, direito número 1. Direito à igualdade, a ser tratado igual. Lembra que lá na história fala, ó, direito, se você é sadio, se você é doente, você tem o direito de ser tratado, ó, igualmente, com igualdade. Se você tem uma deficiência, se você é surdo, ok? Então, você tem esse direito. Direito número 2, a ter proteção especial ao desenvolvimento físico, mental e social. Então, você tem direito a ter assistência para crescer bem. Tem aqui, esse é o nosso segundo direito. Terceiro direito, a ter um nome e uma nacionalidade. Olha só, aqui tem um país e tem esse menino aqui, o nome dele é José. O que ele está falando aqui, ó? Que ele nasceu no Brasil e que o nome dele é José. Então, ele tem uma nacionalidade, que é o país que ele nasceu, e ele tem um nome, o nome dele é José. Esse é um dos seus direitos principais. Geralmente, quando a gente nasce, já tem um nome escolhido pela família, não é? Direito número 4. Direito à alimentação, à moradia, à assistência médica adequada para a criança e para a mãe. Por exemplo, quando a sua mãe está grávida ou teve grávida de você, ela teve um médico, né, que chama pré-natal, que cuidou de você na barriga. E quando você nasceu, também tem os cuidados, o pediatra, o dentista que cuida de você. Então, esse é o direito que você tem garantido por lei. Você não precisa pagar por isso, né? Para isso tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que assegura esse direito. Direito número 5, a ter cuidados especiais para crianças com deficiências físicas, né?
e também mentais, né? Qualquer tipo de deficiência, você tem direito a uma educação e cuidados especiais. Por exemplo, se você precisa de ajuda na escola. Aqui nós temos as meninas de Libras, né, que estão interpretando para as crianças que são surdas, né? Então, você tem um direito a uma atenção especial. Esse é o número 5. Número 6, direito a ter amor, a compreensão, né, dos pais ou da sociedade. Por quê? Por que da sociedade, professora, e não só dos pais? Porque tem crianças que não vivem com os pais, eles vivem em lares provisórios. E lá nesses lares provisórios, eles também têm direito, né, a ter um amor, ter atenção. Esse é o direito número 6. Direito número 7. A ter uma educação gratuita e a lazer. O que é o lazer? É o divertimento, é quando você vai para uma pracinha, quando você vai brincar. E a educação, hoje são as nossas aulas online, né? Ou quando voltar à escola pública, né? Que você não precisa pagar, mas você tem o direito, mas aí também vem o dever de estudar, certinho? Esse é o 7º direito. 8º direito, direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de um acidente ou uma catástrofe. Por exemplo, aconteceu um acidente, tem um adulto e uma criança, quem tem que ser resgatado primeiro é a criança para depois ser resgatado o adulto. Por quê? Porque esse é um direito principal para as crianças, né? Esse é o direito número 8. Direito número 9. A ser protegida contra o abandono, né, e a exploração no trabalho. Por exemplo, quando uma criança ela não é criada pelo pai ou pela mãe, que ela ficou ali, o pai deixou ela, não vai ficar com aquela criança, ela é resgatada, ela é levada para um lar provisório, né? Ela não pode ser deixada na rua, ela tem que ser levada para um lar provisório e ter esse acompanhamento, né? Ela tem direito a uma família, a ter saúde, a ter escola, mesmo que ela não esteja morando com os pais ou os responsáveis. Esse é o direito número 9. Vamos colocar ele aqui. E, por último, o direito 10 é crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amor e justiça. Olha só como é isso. As pessoas precisam compreender. Lembra que na historinha da Ruth Rocha ela fala que a criança tem direito a ficar calada ou de falar pelos cotovelos, tem direito a pular, a cantar, a brincar, a participar das festinhas. Tudo isso são as festinhas, qualquer que seja. Se for na igreja, que você vai na igreja, ou quer que seja uma festinha na escola, brincadeiras na escola, tudo isso é um direito da criança, certinho? Então, esse aqui, ó, é os direitos das crianças, que são assegurados por lei e foi colocado lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o principal que cuida, né, da criança. Tem o Conselho Tutelar também, que lá tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você não entendeu direito, vamos ler novamente, procura assistir aulas de novo e revise os direitos da criança e dos adolescentes. E aí, você tem todos esses direitos? Na sua casa, você tem uma casa, você é acompanhado, você tem amor, você é respeitado, olha só, por igual, por sua raça, se você tem alguma deficiência, você é respeitado. Converse com um adulto sobre os direitos das crianças, fale sobre a importância dos direitos, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Voltaremos na próxima aula para falar agora sobre os deveres da criança. Se você não entendeu direito ou quer assistir novamente,
procure no Palmas Homeschool ou nosso canal do YouTube, assista essa aula novamente. Não esqueça de responder as atividades da plataforma Palmas Homeschool ou do bloco de atividades que você pegou na sua escola. Ficou alguma dúvida? Procure os professores da sua escola e converse com eles qual foi o tema que você não conseguiu compreender, tá bom? Essa é a nossa aula, espero você na próxima aula. Beijinho, tchau, tchau!